Fala galera do Diogo Songs, tudo jóia pessoal? Uma ótima semana para todos. Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui tudo bem, graças a Deus. E vamos para mais um Resposta aos Inscritos aí, beleza? Então vamos lá, a primeira pergunta hoje aqui é do Toque Nativos, beleza, amigo? O que ele falou assim? Olá, Ale, tudo bem? Cara, eu tenho um galo aqui que teve a famosa ronqueira. Dei remédio e ele ficou bom. Porém, a voz dele não voltou 100%. Ele canta, porém nos sons mais baixos, tipo quando está com as galinhas, não está saindo som como deveria. Será que o Ivomec nesse caso também resolveria? Já dei o Sanagogo para tentar a possibilidade de ser verme de traqueia, mas não resolveu. A ronqueira não tem mais, só ficou tipo essa sequela. Amigo, precisaria de saber qual medicação que você utilizou, tá? Você não me falou qual a medicação, então fica difícil saber aí se, né, se você usou a medicação certa ou se você atacou, né, um outro tipo de sintoma secundário, etc. Mas o que eu falo para você? Eu daria o Vomec, tá? Eu não sei o que você utilizou, mas sim, eu daria o Vomec. Ele é um vermífugo também, um antiparasitário. E uma coisa que eu daria para o seu galo, cara, é o Vitagold, tá? Eu daria uma solução de Vitagold para esse galo seu aí, cara, por uns 20 dias na água de beber, tá bom? Que mais? Basicamente seria isso daí, tá? Se você tiver verduras aí nas matas, aí perto do seu, onde você fica, como tanzagem, por exemplo, bem legal. Outra coisa também que às vezes é interessante se oferecer, oferecer um pouco de alho, tá? Você pode amassar um pouco de alho com limão e oferecer também para esse galo comer, tá bom? O alho ajuda bastante também nesses casos aí, principalmente para galináceos. Beleza? Qualquer coisa você dá um toque aí no canal, tá? E aí você me explica melhor o que você fez, que aí eu te ajudo a dar né, uma brida aí no que pode estar acontecendo com o seu galo. Fechou? Um grande abraço. O José Espesano, beleza, José? Vamos lá. Ale, tudo bem? Um assunto complexo. Uma ave que tenha dimorfismo sexual, mas o macho apresente coloração de fêmea. É uma ave que não produz testosterona? É uma ave estéril? Quais medicamentos podem causar esterilização permanente? Existem dosagem de testosterona em aves? Essa ave tem sexagem de macho? Até conversei no laboratório. A veterinária até revisou o exame. Tá. Primeiro, tá? Acontece uma condição muitas das vezes aí. Você pode ter duas condições, na verdade, que eu acredito que não é o seu caso, tá? O hermafroditismo, tá? Onde você tem um pássaro com com dois sexos, né? Ou seja, com duas genitálias, a masculina e a feminina. E você pode ter também um outro problema, nesse caso seu, que é o é o ginandro, deixa eu ver o nome, é ginandromorfismo, tá? É o ginandromorfismo, às vezes bilateral, né, que você fala, que é o quê? Que é uma ave que ela possui características, tá? De um lado do corpo, por exemplo, masculinas, de um lado do corpo femininas, ou seja, a coloração. Isso acontece com crustáceos, com insetos, tá? Borboletas, etc. aí, tá? Então pode ser uma característica aí da sua ave, tá? Pode não ser um bilateral, sei lá, mas pode ser um ginandromorfismo, ok? Com relação a não produzir testosterona, não está ligado a não produzir testosterona, tá? Muitas das vezes ele produz a testosterona, mas ele tem essa dualidade aí na penugem, tá? Uma penugem, por exemplo, onde ele apresenta as duas coisas. Pode ser, por exemplo, um pássaro que tenha partes do corpo com a coloração de macho, partes do corpo, por exemplo, com coloração de fêmea, tá? Outra coisa que você perguntou, né? Cara, na maioria das vezes são aves estéreos, tá? Quando você tem ginandromorfismo, ok? Mas algumas reproduzem, tá? Então não se tem muito aí essa entendimento aí da causa, etc, tá? Por que algumas reproduzem, a grande maioria não. Com relação a medicamentos que podem causar esterilização permanente, cara, existem medicamentos, sim, tá? A sulfa,
utilizado em demasia pode causar isso daí. Você pode ter também alguns cocidiostáticos também, se eu não me engano, não sei se o trazuril, tá? Utilizado em grandes quantidades, né? Fora, aí você pode causar. Que mais, cara? Olha, utilização principalmente, tá, de medicamentos com bases hormonais. Hoje em dia tem gente aí utilizando, né, o hormônio em aves, tá? Isso pode causar sim, tá? Uma questão aí de uma, pelo menos, se for utilizado muito tempo, pode causar uma, como é que eu posso dizer, cara? Pode causar aí uma paralisação dos testículos, tá? Do pássaro, no caso, ok? Cara, eu acho que tem muito medicamento aí que pode causar isso daí, tá? Principalmente medicamentos aí, antibióticos, tá? Entre outros, tá? Mas precisaria de fazer um estudo mais aprofundado para te falar todos, tá? De cabeça, mais ou menos, são esses aí que eu posso falar para você, tá bom? Vamos lá. E aí você perguntou se existe dosagem de testosterona em aves. Cara, existe, tá? Assim, uma dosagem, mas não é uma coisa assim que se sabe o parâmetro normal, tá? Existem alguns estudos em algumas espécies, mas não é uma coisa assim muito bem definida, tá? Para algumas espécies, tá? Na literatura que eu vejo, geralmente você tem ali alguns achados, né? Umas aves ali onde foram averiguados esses exames, mas nunca vi ninguém falar sobre um padrão, por exemplo, para aquele tipo de espécie, porque varia muito de indivíduo para indivíduo, beleza? E da época do ano também, principalmente período reprodutivo, né? Nos mamíferos, às vezes você tem aí uma testosterona que é um pouco mais, como é que eu posso dizer, cara? Ela tem um nível basal mais contínuo durante todo o ano, né? Nas aves, como você tem a estimulação, né, via fotoperíodo, etc., você tem uma grande variação dessa testosterona, tá? Desde o início da temporada, que é onde o pássaro está ninhando, separando, né? Estão juntando os pares. No meio você tem uma diminuição, né? Já no pico da temporada. E depois uma queda, tá? Que é o processo aí que antecede a muda de penas, beleza? Então você tem uma variação bem grande, inclusive nos indivíduos, beleza? Um grande abraço aí. Ah, tal. Vamos lá. Próxima pergunta aqui é do Josemar Mendes, beleza, Josemar? Ale, boa noite. Estou com um bicudo aqui que a Nila está cortando o pezinho dele e não sei o que fazer, já está inchado, tá? Primeira coisa, cara, o que você pode fazer? Pegar esse anel, tá? Pegar esse bicudo, subir o anel dele para cima, tá? E aí você pode, cara, colocar, puxa o anel para cima, tá? E tenta colocar um band-aidzinho prendendo a anilha um pouco para cima, tá? Não apertando a perna, tá? Para que não haja aí como é que a gente pode dizer, né? Uma interferência na questão circulatória, mas você pode pegar aí um band-aid, tá? Corta aquela partinha do band-aid e passa, tá? Na parte assim de cima, deixando a anilha aqui perto dessa parte, tá? Da entrada da coxa do pássaro, beleza? Para que possa sarar. Nesse lugar aí, você vai passar uma pomada, tá? Antibiótica, tá? Não sei se a nebacetina ela tem antibiótico também, ela é só anti-inflamatória, mas se não for ela, você pode comprar uma pomada para mastite bovina, tá? Coloca uma pomada para mastite bovina e observe se dentro de 2 ou 3 dias já melhora a condição aí da anilha do seu pássaro, tá? Agora, se estiver fixa, tá? Essa anilha estiver grudada alguma coisa, eu aconselho você, tá? A umedecer essa anilha com soro fisiológico aí onde você tá? Vai bem devagarzinho com soro morno até que ela solte, tá? Ela solte, você faz esse processo. E se você tiver um veterinário especializado em aves, você pega e leva essa pássaro para um veterinário, tá? Porque caso esteja numa condição muito ruim, tá? Você filma tudo isso, tá? Pega essa ave, filma todo o procedimento que você for fazer, tá? Porque caso não dê certo e precise de cortar a anilha, você tem uma prova, tá?
de que esse anel não é adulterado, de que houve a necessidade de você estar cortando esse anel, né, para poder fazer aí, né, salvar a vida do seu pássaro, né? É impressionante, mas até nisso, né, a gente tem uma dificuldade às vezes, né, quando acontece esse tipo de problema. E é um problema, tá, que é um problema que pode acontecer muito, principalmente nos anéis, tá, que estão vindos aí. Eu acho esses anel de aço muito pesado para o pé da ave, tá? Eu não sei se esse de cerâmica novo aí que está vindo com o mesmo peso, mas se o anel vier mais pesado do que esse ainda, causa problema assim nas aves, tá? O anel, em primeiro lugar, tem que ser leve. Por isso, né, que tinha a questão dos anéis de alumínio, que para mim eram os melhores anéis que a gente tinha na questão de bem-estar, tá? Esses outros, né, eu acho que para passariformes não é muito legal, tá? Pelo menos com o tico-tico eu observo, né, que até uma certa idade, principalmente antes de um ano de idade, às vezes costuma dar um pouquinho de calo, tá? Esse anel, porque ele é um pouco pesado, tá? Vamos ver os novos anéis aí que vão vir, que estão vindo, né? Que já falaram aí que tem a parte de cerâmica, se realmente estão melhores, beleza? Um grande abraço. O Emerson Oliveira Silva, beleza, Emerson? Boa noite, Ale. Até hoje eu não dei nenhum remédio pro meu trinca-ferro. Já fazem 2 anos que eu tô com ele aqui em casa. Só ração da Nutrópica Natural, de vez em quando alpiste e farinhada mel e ovos da Biotron. Desde em quando uma fruta nos finais de semana. Folha, não dou mais. Você acha que os trinca-ferros precisam comer? Se no caso você me fala algumas, beleza. Cara, com certeza, tá? Folhas, tá? E verduras, o trinca-ferro precisa sim comer. Eu não vou falar para você que ele vai morrer porque ele não come, mas você vai ter um passarinho que vai viver menos, tá? Você pode ter certeza absoluta que pelo menos aí de 20 a 30% da idade que seu passarinho chegava, se você não oferecer esse tipo de alimento, tá? Você pode ter uma redução nessa vida. Não vai ser em todos os pastos, mas em alguns você vai observar isso, porque as folhas têm muito fitonutrientes, têm antibióticos, tá? Tem a fibra também, tá? A fibra natural, tem enzima digestiva, tem antifúngicos e muitos, né? Outros aí antioxidantes que são importantes para a saúde do seu trinca-ferro, tá bom? Então eu acho sim que você deveria estar fornecendo, tá? Uma verdura verde escura, logicamente de qualidade, se você tiver a oportunidade aí, tá? Pelo menos aí umas 2 vezes por semana, tá? É o que eu acho, beleza? Se você não quiser dar, tudo bem, opinião sua aí, você tá com o pássaro em perfeitas condições, mas eu defendo que o trinca-ferro deve ser sim alimentado com muita variedade de verduras, tá? Mesmo que você não possa dar direto, mas quando há possibilidade, você sim colocar esse tipo de alimento para eles, beleza? Faz bem até pro fígado deles, etc. Beleza? Um grande abraço. O Vitor Hugo, qual a alimentação dos teus trincas e qual ração você usa? Vitor, a alimentação dos meus trincas, cara, no momento tá sendo estrusada e alpiste. Eu ofereço verduras verdes escuras e as folhas que eu coloco para vocês aqui no canal, tá? Só você digitar o que seu trinca-ferro come, você não sabe, você vai ver várias folhas e frutinhas, às vezes, né, silvestres aí, que muitas das vezes eu ofereço. Que mais? Na época reprodutiva eu ofereço a papa de ovo da Fortal, tá? Como farinhada, beleza? Que mais? E também eu costumo misturar para as fêmeas em reprodução, eu costumo misturar a metade da Bioclassic branca, tá? Ela tem uma quantidade um pouquinho maior de ferro também, uma quantidade bem maior de vitamina E. Então eu costumo utilizar somente quando a fêmea vai reproduzir, tá? Essa alimentação. Do contrário, durante o ano todo eu utilizo Alcon Top Life como ração principal aqui, tá bom? Vamos lá. E também ofereço tenébrios, tá? Para ele frutas aos finais de semana, tá? Ou se eu não oferecendo durante os finais de semana, eu ofereço durante a semana, às vezes pelo menos uma vez, tá? Para machos, às vezes que estão galando, etc., aí você pode oferecer um pouco mais, porque é importante na questão de energia para eles, fechou? Um grande abraço. O Marcelo Berata, beleza, Marcelo? Oi, Ale, tudo bem? Espero que sim.
Amigo, estou com problemas com o trinca-ferro de uns 3 meses para cá. Ele está apresentando o seguinte sintoma. Mesmo cantando fogoso, do nada ele começa a balançar o bico contra a parede e aí sai uma espécie de vômito com cor rosada. E aí ele fica meio encurujado. Aí dou o carvão, aí melhora. Passa alguns dias e acontece de novo. Não sei se com essas informações você consegue me ajudar. Ele come no Trópica Natural, folhas verdes escuras de vez em quando, farinhada da Fortal numa unha. Obrigado, tá? Primeira coisa, eu tiraria agora, tá? Eu não sei se você oferece farinhado o ano todo, mas se você oferecer farinhado o ano todo, você vai fazer mal pro seu trinca-ferro, tá? Você não pode oferecer uma farinhada o ano todo pro trinca-ferro, principalmente, né, uma farinhada que é forte, como a Fortal, tá? Ou qualquer outra aí para trinca-ferro, não aconselho você oferecer extrusado e farinhada, ou uma ou outra coisa, tá? A farinhada você pode oferecer só se o pássaro, por exemplo, estiver em reprodução ou durante um período de muito desgaste físico, como torneios, etc. Do contrário, esquece, tá? Outra coisa, cara, eu acredito, tá? Nesse caso aí, que você pode estar, tá? Não tenho certeza. O ideal seria você levar esse pássaro num veterinário para fazer um swab de bico aí, tá? Dar uma analisada, o que está acontecendo com ele. Mas pode ser que o seu pássaro esteja com um problema aí, ou de uma disbiose, tá? Ou uma questão também, provavelmente, de uma candidíase, tá? Alguma, tá? Problema, eu acredito alguma cândida ou algum tipo de bactéria aí, tá? O ideal seria você pegar aí e enviar esse pássaro para um veterinário, cara, tá? Não é uma coisa muito, né, comum, tá? Esse sintoma que está acontecendo com o seu pássaro aí, por isso que eu acho que você deveria levá-lo a um veterinário, não perder tempo, não fazer aí nada, tipo assim, meio mata-mata, tá? Leve ele realmente a um veterinário, porque é estranho se ele fica meio encurujado após acontecer isso, tá? Pode ser algum sintoma aí, de algum problema que você tem que tratar aí com uma certa rapidez, beleza? Um grande abraço aí. O Juliano Camargo, beleza, Juliano? Ah, tá. Cara, uma coisa que eu falaria para você fazer, tá? Se você não tiver veterinário, ofereça Ivomec para esse bicho aí, tá? Pode ser algum parasita também, tá? Algum tipo de verminose, tá? E etc. Beleza? Então você pode oferecer aí batata para esse trinca-ferro. Não sei se você já vermifugou ele, mas se você não vermifugou, eu aconselho você a oferecer o Ivomec para ele, tá? Tem um vídeo aqui no canal já explicando como você faz isso. Você vai oferecer o Ivomec e depois, tá? Se você não utilizou, você pode utilizar aí para ele, cara, aquele probiótico que eu coloquei para vocês aqui no canal, tá? Faz ele na papinha lá, com iogurte, do jeito que eu expliquei, e oferece para esse trinca-ferro em uns 3, 4 dias e tira a farinhada dele, tá? Deixa ele na extrusada e também verduras verdes escuras para ele, principalmente boldo, hortelã, tá? Melão de São Caetano, você pode colocar um pouco também de vez em quando para ele, pode colocar um pouco de guaco, também vai ajudar também se for algum tipo de verminose, parasitose aí, beleza? Um grande abraço. O Juliano Camargo, beleza, Juliano? Ale, eu gostaria de saber se tem alguma forma do meu azulão parar de jogar comida fora. Já tentei de tudo, ele joga semente, joga extrusada, joga tudo. Minha dificuldade é arrumar uma boa alimentação para ele. Fruta, legumes, verduras ele pega bem, mas sementes e ração joga muito fora. A única alimentação que ele pega bem é a farinhada da CC 2030 Premium da Biotron. Ele já tem um bom tempo comigo, acho que mais de 7 anos, porque antes quem tratava dele era meu pai e ele só dava alpiste para ele. Já agradeço, amigo. Tá. Cara, é o seguinte, tá? Eu acho que você deve dar uma avaliada aí se ele come muita fruta, legumes e verduras, se ele pega bem. Eu acho que você deveria dar uma olhada se esse passarinho não está com PIVID, tá? Há uma grande probabilidade de que ele esteja com PIVID, por isso ele esteja jogando todas as sementes fora. O que eu aconselho você fazer com esse bicho aí, tá? Ah, não sei se você já vermifugou esse bicho, tá?
eu vermifugaria esse bicho e faria um tratamento dele com 2 gotas de Vitagold na água de beber por pelo menos aí 20 dias, de 20 a 30 dias direto na água de beber, trocando água todos os dias, tá bom? Aí se for uma questão de pivite, pode ser que melhore só com esse tipo de tratamento aí. Fechou? Um grande abraço. E procure colocar sementes mais moles, tá? Faça um teste, dê a perila para ele comer, tá? Ofereça perila e alpiste para ele. Você coloca uns 70% de alpiste, 30% de perila e veja se ele come normal sem ficar escolhendo muito, tá bom? Um grande abraço. O Valci Carreira, beleza, Valci? Valci tá perguntando assim, ó, queria saber se quando um trinca-ferro fica rouco, ele perde o boi e não volta mais. Cara, não tem nada a ver de perder o boi, tá? Se ele ficar rouco, ele pode aí emitir o boi, mas, por exemplo, com uma certa afonia, tá? Ou sair, por exemplo, uma nota fanha, tá? Ou uma nota, por exemplo, de baixa qualidade. A não ser, né, que ele tenha uma rouquidão mais severa, aí pode ser que na hora que ele abre o bico para dar o boi, né, que é uma nota um pouco diferente, dependendo do timbre, a seringe dele não reproduza, tá? Mas, provavelmente, se ele voltar a cantar liso, ele vai voltar a cantar o boi. Beleza? Um grande abraço aí. A última pergunta hoje é do Felipe Neri, beleza, Felipe? O Felipe tá falando assim, ó. Amigo, como faço para o meu canário belga comer estrusado? Primeira coisa é só oferecer um estrusado para ele, tá? Ofereça aquele estrusado da Alcon mais coloridinho, tá? Aquela Alcon canário colorida, coloque já num pote para ele, tá? Num porta-vitamina e você vai ver que ele vai comer. Outra coisa que é interessante você fazer também é você colocar a ração estrusada de noite, né? Tira as sementes e deixa só estrusado para ele até umas 9 da manhã. Com certeza ele vai começar a pegar o estrusado, porque se você deixar só a semente e deixar o estrusado, ele vai demorar mais para pegar, tá? Então é mais fácil você fazer desse jeito aí. E se você tiver um outro canário que come estrusado ou um outro pássaro que come estrusado, tá? Você pode colocar o seu pássaro de frente, olhando o potinho, tá? E bem encostado ali para que ele veja o outro passarinho comendo estrusado. E isso vai estimular o seu canário a comer o estrusado, beleza? Tem um vídeo também que eu fiz agora, tá? Para você só olhar no canal como ensinar o seu pássaro a comer verduras. Assista esse vídeo e faça o mesmo com o estrusado. Caso você tenha outros passarinhos que comam estrusado e não vão ter problema de briga com o seu canário, você pode também soltar no gaiolão, tá? As duas espécies e deixar o canário observar ele comer a semente, a estrusada, que ele também vai aprender. Fechou? Pessoal, esse foi o nosso Resposta aos Inscritos de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, não esqueça de curtir e compartilhar e até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!